Bíblia de Estudo NVT, da editora Mundo Cristão, versão NVT. Vamos dar uma olhada. Dá um zoom um pouquinho maior aqui. Aí. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Vamos dar uma olhada agora se tem algum estudo. Não tem um estudo específico para esse versículo, mas nós temos aqui o estudo do capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que fala sobre o ensino sobre a preocupação. Jesus ensinou uma vida livre de ansiedade e confiante na provisão divina. Seus discípulos tinham abandonado tudo, como capítulo 4, do versículo 18 ao 22, capítulo 9, versículo 9 e capítulo 10, do versículo 5 ao 14. Jesus lhes deu uma garantia de que Deus supriria as necessidades deles. Isso aí. Esse foi então o estudo da Bíblia de Estudo NVT. Vamos dar uma olhada agora em como tá na Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Aqui. Aí. O título é Preocupações desse. Aqui. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Nós temos aqui um estudo sobre esse versículo nessa Bíblia e ele fala o seguinte: Por isso, não se preocupem. Se uma pessoa faz as escolhas certas, veja os versículos 19 a 24, não há, por isso, razão para ficar ansiosa. Jesus dá dois exemplos. A fortiori, isso é, com a maior razão, observem as aves no céu, no versículo 26. Observem os lírios no campo, versículo 28, para mostrar que se Deus cuida até mesmo das aves e dos lírios, quanto mais cuidará daqueles que são seus? Ficar ansioso não, então, demonstra falta de confiança em Deus, que promete cuidar graciosamente de todas estas coisas. No versículo 33, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 32, e veja também Filipenses, capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Então, essa foi a Bíblia de Estudo NAA. Vamos dar uma olhada agora na Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson. A versão dela é a versão NVI. Está aqui. Fala sobre as preocupações da vida. Aqui tem até uma referência para ler Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 31. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aqui tem um estudo. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom. Aí. É um estudo bem pequeno, inclusive, que diz o seguinte: não se preocupem. Não quer dizer que não devemos pensar no futuro ou planejar, mas sim que não devemos ficar ansiosos. Não tá mandando a gente sentar e ficar esperando cair do céu, né? Agora vamos dar uma olhada nesse mesmo versículo na Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA.
Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, ficou muito grande. Aí. Ah, é aqui. Perdão, gente. Eu tava lendo, eu tava achando, tava achando esquisito. Ai, deixa eu diminuir um pouquinho mais esse zoom. Aí. Aqui. A ansiosa solitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Nós temos um pequeno estudo aqui nela também, vou dar um zoom um pouco maior para você conseguir ler. Aqui. Diz o seguinte: não andeis ansiosos pela vossa vida. A ansiedade pela incerteza ou pela escassez de recursos para o sustento da vida física revela uma fé vacilante no cuidado do pai para com seus filhos. A oração confiante, com ação de graças, é o antídoto para isso, como em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aí. Essa, então, foi a Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Agora vamos dar uma olhada em como tá na King James 1611 com estudos Roman da editora BV Books, versão PKJ RA, revista ai meu Deus, agora eu não lembro se é atualizada. Eita, um dia sem gravar eu já tô... Deixa eu só olhar aqui. Onde tá escrito? Revista e atualizada. Tá aqui, revista e atualizada. Então, vamos lá. Pro capítulo 6, versículo 25. Deixa eu dar um zoom aqui. Não, um zoom um pouco maior. Aí. Um pouquinho menor. Aí. Fala sobre cuidado e ansiedade. Também tem uma referência para Lucas, capítulo 12, do versículo 22 a 34. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Temos um pequeno estudo aqui também. Até esperava um pouco maior nessa Bíblia. Vamos ver aqui. Estudo do capítulo 6, versículo 25. Não é a vida mais do que a comida? É um estilo rabínico de argumento. Ele infere que, se Deus faz algo maior para nós, Ele também fará algo menor, especialmente se Deus criou você. A realização maior, Ele certamente é capaz de alimentá-lo, uma realização menor. Isso aí. Esse foi o estudo de hoje, então. Ai, gente, não tô conseguindo tirar o zoom. Aí. Então, eu acho que a gente tem que pensar agora na nossa ansiedade. Bora conversar com Deus hoje?